Poesia, por J.D. O'Hara, tradução portuguesa de M. de Oliveira, editorial Verbo, Lisboa, São Paulo, canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro, e caso gostem do meu trabalho, por favor, me ajudem a continuá-lo. Pode ser doação de R$1, isso já faz diferença para o canal. Há também a lista de desejos da Amazon, onde se pode comprar livros que chegam até mim. E também o Apoia-se, Pix, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, isso também faz diferença, comentando. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Capítulo 5. A Revolução Romântica. Não existe qualquer correlação necessária entre as maiores obras de um poeta e o fim de sua vida. Shakespeare sobreviveu muitos anos às suas melhores peças, e Pope escreveu os seus melhores poemas muito antes de morrer. Wordsworth, o que é ainda mais notável, viveu quase meio século após o seu grande período, e Arthur Rimbaud abandonou a poesia cerca de 2 décadas antes de sua prematura morte. Mas, em geral, atribui-se um valor especialmente elevado às obras escritas por um autor prestes a penetrar na grande escuridão ou na grande luz do além. Quando um autor, no limiar desse abismo, olha para trás e condena a sua obra, ficamos perturbados. Virgílio pediu que queimassem a Eneida e Chaucer condenou The Canterbury Tales como vaidades mundanas. Isto é preocupante, como o São Lamia de John Keats e o seu incompleto Fall of Hyperion, porquanto um e outro sugerem que, se o poeta ainda fosse vivo, teria modificado ou negado a maior parte do que afirma na sua poesia. Por outro lado, os poetas que morrem depois de completarem uma obra admirável parecem conferir-lhe, de certo modo, uma especial intensidade e significado. O Paraíso de Dante foi encontrado no seu gabinete de trabalho, completo, depois da sua morte, como se, tendo descrito a sua visita à mais elevada bem-aventurança, o poeta não tivesse esperança de regressar. Em A Tempestade de Shakespeare, o mágico próspero retira-se de sua profissão
Mas a esta rude magia aqui renuncio. E no regresso ao seu retiro, onde cada pensamento mesquinho será o meu túmulo, julgamos ouvir a própria despedida agridoce de Shakespeare ao poder da sua pena e aos mundos que ela criara. Abre aspas. Os nossos divertimentos acabaram. Estes atores, como eu os preveni, eram todos espíritos e transformaram-se em ar sutil. E tal como o edifício sem base desta visão, as torres coroadas de nuvens, os lindos palácios, os solenes templos, o próprio globo imenso e tudo quanto nele habita, vão dissolver-se. E como a irreal fantasmagoria que acaba de desaparecer, não deixará um nevoeiro atrás de si. Nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos. E a nossa curta vida tem a duração de um sono. Fecha aspas. A mudança. Tal parece ser a sua mensagem final. Uma mudança só terminada pelo sono do túmulo. Em honra do grande sucessor de Shakespeare como poeta dramaturgo, John Dryden, foi dado um benefício em 1700, o seu último ano de vida, para o qual o poeta escreveu uma curta secular masque. O poeta e o século extinguiam-se simultaneamente. O apogeu de um e de outro fora o sensual e exuberante reinado de Carlos II, um reinado cuja memória pecaminosa está hoje enterrada debaixo das convenções sociais da classe média. A mascarada parece totalmente artificial. As suas personagens são Momo, deus da alegria, Diana, deusa da castidade e da caça, Cronos, deus do tempo, Marte e Vênus. Mas quando no fim da mascarada cantam todos juntos, sentimos de repente que Dryden utilizou o seu derradeiro gênio para representar e repudiar toda essa brilhante e desconcertante época. Abre aspas. Tudo completamente em pedaços. Sua caça procurava uma besta. Suas guerras nada traziam consigo. Seus amores, todos eram falsos. É bem certo que uma era findou. E é tempo que uma nova comece. Fecha aspas. As considerações finais de um artista sobre a vida são habitualmente pessimistas, ou pelo menos resignadas, mas o novo impulso resultante das diversas revoluções românticas da Europa no campo da arte desencadeou também um novo otimismo, fato especialmente notório nessa grande obra de toda uma vida artística, o Fausto, que pode ser ouvido e está sendo gravado no momento aqui no canal, de Johann Wolfgang von Goethe. Goethe escreveu os primeiros esboços de Fausto antes de 1775. Publicou a primeira metade do poema em 1808 e acabou a obra em 1831, selando o manuscrito e pondo-o de parte para a publicação póstuma escassos 8 meses antes de morrer. O Fausto constitui, assim, a síntese da obra e da reflexão de sua vida. Os seus méritos intrínsecos são suficientemente conhecidos para merecerem a nossa profunda atenção, mas a obra reveste-se da maior importância por ser uma espécie de último testamento. A lenda de Fausto é de um interesse capital para este período. Evoca a história cristã do orgulho e da queda de Satã, mas enraiza-se especificamente nos rumores que circulam em torno do obscuro mago alemão Georg Faust, no princípio do século XVI. Esses rumores, reunidos num livro de Fausto após sua morte, chamaram mais tarde a atenção do poeta dramaturgo isabelino Christopher Marlowe. Curioso do poder da sua relação com o mal, Marlowe escreveu uma peça de que temos apenas uma versão adulterada, mas que serve mesmo assim para compor um grande e mítico personagem tirado da velha lenda alemã. O Dr. Faustus, de Marlowe, é um homem instruído que domina todo o conhecimento racional, perito em retórica, medicina, leis e adivinhação. Procura um poder superior ao que tudo isso lhe pode proporcionar
e vende a alma ao diabo em troca desse poder. O resultado é um tumulto de atividades, sendo a mais memorável a sua invocação do espírito de Helena de Troia. Faustus saúda-a com uma explosão de louvores que são como uma área. Abre aspas. Foi este o rosto que lançou ao mar 1000 naves e fez arder as altas torres de Ílion. Doce Helena, faz-me imortal com um beijo. Os seus lábios sugaram a minha alma. Vê de onde ela voa. Vem, Helena, vem. Dá-me outra vez a minha alma. Aqui ficarei, porque o paraíso é nestes lábios. E tudo é vil, se não for Helena. Eu serei Paris, e pelo teu amor, em vez de Troia, farei saquear Wittenberg. E lutarei com o fraco Menelau, e usarei as tuas cores no meu capacete emplumado. Sim, ferirei o calcanhar de Aquiles. Depois voltarei a Helena por um beijo. Ah, tu és mais bela do que a brisa da tarde, vestida com o brilho de 1000 estrelas. És mais brilhante do que o fogo de Júpiter. Quando apareceu a infeliz Semele, mais adorável do que o rei dos céus, em libertinagem nos braços azuis de Eretusa. E só tu serás a minha amante. Fecha aspas. Semelhante empresa tem o seu preço. E a longa fala de Faustus, enquanto espera que o diabo o venha reclamar, é igualmente intensa, mas num tom dolorosamente diferente. Abre aspas. O demônio há de vir, e Faustus será condenado. Eu apelarei para o meu Deus. Quem me vence? Hein? Vede! Vede como o sangue de Cristo escorre no firmamento. Uma só gota salvará a minha alma. Meia gota. Ah, meu Cristo! Não dilaceres o meu coração em nome do meu Cristo, porque eu continuarei a invocá-lo. Ah, poupa-me, Lúcifer! Fecha aspas. Não, nem no Dr. Faustus de Marlowe e nem nas versões posteriores da história se atribui a Fausto a realização de feitos heróicos. Os seus poderes são essencialmente interiores, psicológicos. Tem origem nos impulsos amorais e mesmo demoníacos que existem no mais fundo de nós. O século XVIII tentou reprimir ou disciplinar esses impulsos, até na arte. Os românticos procuraram utilizá-los com proveito, e os decadentes dos séculos seguintes procurariam dar vazão a esses impulsos, sem serem destruídos por eles. Mas seja qual for a reação, o problema mantém-se. Encarados sob o ponto de vista teológico ou psicológico, encarnados em Satã ou em Fausto, o poder e a ambição são perigosos. No Fausto de Goethe, a sedução de Gretchen por Fausto e a presença deste nas orgias da noite de Walpurgis no Blocksberg são prova desses impulsos demoníacos, e Goethe tem o cuidado de evitar qualquer sugestão de arrependimento absoluto ou mudança por parte de Fausto. Se Fausto tem de ser um homem completo, não pode ser um homem bom. É uma das dolorosas descobertas do período romântico. Wordsworth descreveu os limites adequados da atividade do homem, louvando a cotovia pelo exato equilíbrio entre céu e lar. Mas Wordsworth não sentia quaisquer impulsos demoníacos. Era essencialmente doméstico. Para muitos românticos, o céu e o lar eram limites inadequados. Blake, por exemplo, proporia um casamento do céu e do inferno. O Dr. Faustus não podia viver feliz para sempre com Helena, nem Fausto com Gretchen.
É uma verdade simultaneamente triste e cômica desejarmos apenas o que não possuímos. Para quem não quer encarar esta verdade, a moderna publicidade preparou um inferno em que o desejo é, aparentemente, fácil de satisfazer, desde que compremos um produto de determinada marca, só para ser constantemente desenganado e renovado. Foi o Fausto de Goethe quem primeiro exprimiu esta triste verdade. O Dr. Faustus de Marlowe voltou-se para a magia em busca da satisfação que não conseguia encontrar no conhecimento racional. O Fausto de Goethe é mais sábio. Pede a Mefistófeles não a satisfação, mas o desejo. Desejo tantalizante, inatingível, contrariado, mas sempre intenso. Abre aspas. Manjares tens que não saciam, ouro que nos corre das mãos, qual vivo azougue, jogo a que se não ganha. Tens mulheres que sobre o peito meu, com meigos olhos a outrem se prometem? Mostra-me frutos que antes de colhidos se corrompam, plantas que nova folha sempre vistam. Fecha aspas. Fausto coloca-se tão para além da mera satisfação que sente o máximo desprezo pelos que se contentam com ela, abre aspas. Se jamais repousar eu sossegado em leito de indolência, morra logo. Se com lisonjas tanto me iludires que chegue a estar comigo satisfeito, se com deleites logras seduzir-me, seja esse o meu dia derradeiro. Fecha aspas. O que Fausto pede ao demônio não é a satisfação, mas a ação. Não o prazer, mas a experiência. Toda a felicidade e desdita da vida humana. Esta é a fome insaciável que a vida de Byron personificou para os românticos. E é uma fome para a qual a vida, por mais que nos esforcemos, nunca proporciona alimento suficiente. Mais triste ainda, a constante afirmação de si próprio, a luta permanente, resultará quase inevitavelmente em prejuízo para os outros. Para os românticos, a principal prova disto foi a desastrosa e mortífera carreira de Napoleão. E se o herói possui um código moral, a consequência inevitável da sua ação é a culpa. A culpa era, porém, um sentimento tão estranho a Goethe como a Napoleão. Apesar de, pelo fim da primeira parte, Fausto ter seduzido e abandonado Gretchen e ser responsável pela sua morte e por mais outras 3, Goethe trata o problema de uma maneira simplista, enviando a Fausto adormecido um espírito que apaga a sua culpa e a recordação das suas más ações. Isso permite-lhe uma luta relativamente agradável para o resto da vida, e quando morre, Goethe intervém uma vez mais e altera a história tradicional. O demônio é enganado. Fausto escapa à danação. E uma multidão de mulheres bem-aventuradas, incluindo a própria Gretchen, toma parte na subida de sua alma ao céu. O período romântico proporcionou alguns vertiginosos voos de otimismo, mas nem o Prometheus Unbound de Shelley poderia imaginar um tal cúmulo de bem-aventurança amoral para um homem agressivo e cheio de pecados. Fausto é uma obra que não satisfaz. A satisfação não faria sentido numa obra como essa, é certo. Seria até contraditória. Mas não precisamos de aceitar que Goethe falhasse deliberadamente por amor da sua tese. Uma obra de arte racional perfeita apenas é concebível, dentro dos limites humanos, ao fim de um período de desenvolvimento da arte e do pensamento. A Eneida, por exemplo, foi escrita sobre uma amadurecida tradição épica, e O Paraíso Perdido sobre essa tradição acrescida de 16 séculos de cristianismo. Mas no Fausto, Goethe trabalha um mito relativamente inexplorado. Um grande romance do século XX, o Dr. Faustus, de Thomas Mann, mostra como temas desse gênero se podem tornar complexos, e não pode utilizar nenhuma forma literária pré-estabelecida. Tem de sentir emocional, intuitiva e artisticamente o seu caminho para as possibilidades e implicações da história que conta. Não é, pois, de admirar que a tarefa tivesse exigido a sua atenção intermitente ao longo da vida,
e que a obra daí resultante contenha mais ideias do que as que ele era capaz de desenvolver e resolver. Apesar do amor de Goethe pela clareza clássica e pelo não menos clássico rigor da definição, Fausto é um drama agitado que se desenrola na sombra, violentamente tempestuoso, embalando-nos com acalmias momentâneas e brilhantes, mas desordenadamente iluminado pelos rasgos de imaginação de seu autor. Entretanto, surgiram em Inglaterra equivalentes desta obra. Enquanto Fausto se expandiu lentamente na Alemanha, Blake primeiro e depois Byron e Shelley imaginaram e puseram em verso as suas próprias histórias, independentes, mas semelhantes, da heróica aspiração, e tendo por temas o pecado, a luta contra o mal e o combate intelectual. Na sua forma mais prometedora, essa luta é descrita no prefácio de Blake à sua epopeia Milton. Abre aspas. E passearam estes pés em algum tempo antigo sobre as verdes colinas de Inglaterra? E viu alguém o Cordeiro Santo de Deus nas agradáveis pastagens de Inglaterra? E brilhou acaso o divino semblante sobre as nossas montanhas de neblinas? E construiu-se aqui Jerusalém, entre nossas satânicas oficinas? Tragam-me o meu arco de oiro fervente, tragam-me as minhas setas de meu rogo, tragam a minha espada. Nuvens, afastai-vos! Tragam-me já o meu carro de fogo. Eu jamais findarei esta luta mental, nem minha espada dormirá em meus guantes, até que Jerusalém haja sido construída em Inglaterra, nos campos verdejantes. Fecha aspas. William Blake era um londrino tão inveterado como Chaucer, embora não fosse cortesão e sim um feroz inimigo de reis, padres e desse juiz impiedoso e repressivo, o velho Deus dos céus, a quem lhe chamava por vezes de Noble Daddy, como numa contração de Nobody Daddy, pai de ninguém. Um excêntrico gravador e poeta que fez e ilustrou a maioria dos seus próprios livros. Blake foi pouco conhecido na sua época e muitas vezes repudiado como louco, mas as suas delicadamente ambivalentes Songs of Innocence and Experience e os seus poemas proféticos são hoje objeto de intenso estudo, ao mesmo tempo que o seu autor antirreligioso é objeto de uma veneração quase religiosa. Blake imaginou um céu vigoroso para a humanidade, Jerusalém, a ser habitado pelo gigante Albion, que representa para já a Inglaterra, a humanidade e cada um de nós. Talvez aí estivéssemos antes, em algum primitivo Éden, mas agora caímos em nosso mundo de tempo e espaço, o severo mundo da sociedade e da experiência. Aqui o nosso eu espiritual é prisioneiro da matéria, dos nossos corpos e do nosso cruel e infernal mundo, devido à nossa submissão mental a esse ciumento Noble Daddy, aos seus reis e sacerdotes. Esta condição é o mundo subjugado, regulado e desolador, resumido em London, de Blake. Abre aspas. Vagueio por estas ruas marcadas, próximo de onde flui o mercado Tâmisa, e há marcas em cada face que encontro, marcas de fraqueza e marcas de pesar. Em cada grito de cada homem, em cada grito medroso de criança, em cada voz, em cada proibição, ouço as algemas que a mente só forjou. Vede como o grito do limpa-chaminés aterroriza as escurecidas igrejas, e o olhar do infeliz soldado em sangue escorre nas paredes do palácio. Mas o que mais escuto nestas ruas noturnas é da jovem prostituta essa praga, que rebenta lágrimas ao recém-nascido infante e enferma de flagelos do matrimônio a fúnebre carreta.
Fecha aspas. É através do combate intelectual que podemos destruir esta prisão material, através de uma libertação explosiva dos nossos instintos e paixões, presentemente reprimidos ou pervertidos. No mundo exterior, as imagens dessa luta incluem as revoluções americana e francesa, que Blake celebrou em verso. Mas a sua imagem mais famosa é essa temerosa figura da imaginação desenfreada, o tigre. A insistência de Blake na destruição de Noble Daddy e o seu ardente desejo de construir Jerusalém nos campos verdes e aprazíveis de Inglaterra seriam retomados por um poeta que não conhecia nada dele, Percy Bysshe Shelley, o delicado filho de um saudável fazendeiro, nascido 1/3 de século depois de Blake, educado em Eton e, por pouco tempo, em Oxford. Shelley consumiu bastante de sua breve passagem por este mundo material a tentar iluminar, geralmente em vão, os seus companheiros, os homens. Foi expulso de Oxford por ter tomado parte na redação e impressão de um ensaio intitulado The Necessity of Atheism, a necessidade do ateísmo. Resolveu então auxiliar Harriet Westbrook, de 16 anos. Escreveu ele, abre aspas, o pai perseguiu-a de maneira mais horrível e esforça-se por obrigá-la a ir à universidade. Fecha aspas. Para a salvar desse destino pior que a morte, Shelley casou com ela. O seu projeto seguinte foi o de libertar a Irlanda. O casamento estava fora de questão neste caso, por isso escreveu Address to the Irish People, conseguindo então distribuir à volta de Dublin vários exemplares amarrados a balões e libertando-os sobre a cidade. E a vida continuava. Entretanto, Shelley deixou a Inglaterra na companhia de outra mulher. Harriet suicidou-se mais tarde e passou o resto de sua curta vida na Europa continental. Morreu, como muitas vezes tinha predito, quando o seu veleiro se afundou durante uma tempestade, depois do que terá sido um ataque de piratas. O seu corpo deu à costa perto de Viareggio, e os seus amigos, incluindo Byron, cremaram-no na praia. As suas cinzas foram enterradas no cemitério protestante de Roma, perto do túmulo de John Keats. Foi em memória de Keats que Shelley escrevera um dos seus maiores poemas, Adonais, em que exprimiu com eloquência o seu desejo de escapar a este mundo material e juntar-se a Keats na eternidade. Abre aspas. O que a uno permanece, o múltiplo evolui e passa. A luz do céu brilha para sempre. Fogem as sombras da terra. A vida, como uma cúpula de vidro policromado, tinge o branco esplendor da eternidade, até que a morte a estilhasse em 1000 pedaços. Morre, se queres unir-te ao que andas procurando. A inspiração cujo alento nestes versos invoquei, desce agora sobre mim. A nave do meu espírito é levada muito além, longe da costa, longe da assustada multidão cujas velas jamais arrostaram com a tempestade. A solidez da terra e os céus redondos, ei-los quebrados. Vejo-me remoto, assombrado e confuso, enquanto a alma de Adonai é uma estrela a fulgir por detrás do véu mais cerrado do firmamento, a ascender da mansão onde vivem os imortais. Fecha aspas. Amigo de Shelley e personagem invulgar, George Gordon, que é Lord Byron, provinha de uma família tão estranha como a de Shelley. Era convencional. A família de sua mãe era profundamente arrebatada como a própria mãe, irascível e colérica. Mas Byron saía mais ao pai, Mad Jack, que abandonara a mulher e os filhos e morrera quando Byron tinha 3 anos, ao avô, o almirante Foulweather Jack,
que parecia atrair as tempestades, e ao tio-avô William, The Wicked Lord, que matara um vizinho num duelo. Educado na calvinista Escócia, o jovem Byron depressa se identificou com Caim, irmão e assassino de Abel. Era elegante e atlético, mas embaraçado por um pé boto, que, ao que parece, ele considerava uma marca do demônio. Caiu no pecado através de ligações homossexuais e do incesto com sua meia-irmã Augusta. Após uma turbulenta educação em Cambridge, partiu numa excursão extraordinariamente romântica ao Próximo Oriente, de onde regressou com os 2 primeiros cantos de A Peregrinação de Childe Harold. Publicados em 1812, foram calorosamente acolhidos. Como o próprio Byron disse mais tarde, abre aspas, acordei uma manhã e encontrei-me famoso. Fecha aspas. Esses 2 cantos e os 2 que se seguiram por volta de 1818 falam de um jovem obscuramente culpado e triste que, como Matthew Arnold o descreveria, carregava através da Europa a pompa do seu coração sangrando. Centenas de mulheres simpáticas corriam a confortar o autor, julgando que ele partilhava a angústia de Childe Harold, mas Byron cedo se condenou a um insensato e curto casamento com Isabella Milbank, companheira nada indicada, que ele alcunhou de a princesa dos paralelogramos. Um ano mais tarde, em 1816, deixou a Inglaterra para sempre. Esta ascensão e queda faustiana, para Byron, inferno e casamento eram equivalentes, foi acompanhada por uma torrente de poemas em que Byron exprimiu posições bem definidas. Abre aspas. Não busco simpatias, nem lhes sinto a falta. Os espinhos que eu colhi são da árvore que eu plantei. Eles me espinharam, por isso sangro. Eu deveria saber que fruto brotaria de tal semente. Fecha aspas. Como Fausto, Byron achava a vida dolorosamente inadequada para as suas intensas aspirações. Embora ele não tivesse virado para a parte da magia, mas para a magia da arte. Abre aspas. É para criar, e criando viver uma vida mais intensa, que nós damos uma forma àquilo que imaginamos, ganhando, à medida que lhe a damos, a vida que imaginamos, como eu faço agora mesmo. Fecha aspas. A sua peça em verso, Manfredo, exprime a quintessência do seu drama de natureza faustiana, ainda que Byron pouco conhecesse da primeira parte de Fausto de Goethe, e nada de Dr. Faustus, de Marlowe. Manfredo é um grande pecador, um nobre com um castelo nos Alpes, oprimido por uma estranha culpa e arrastado por paixões demoníacas. Como Faustus, sabe que está condenado, mas não reconhecerá nenhum poder exterior. Quando os demônios o vêm buscar, expulsa-os, repetindo o Satã de Milton. Abre aspas. O espírito que é imortal volve-se recompensa dos bons e dos maus pensamentos. Nele se encontra a origem e o fim do que é mal, e o lugar e o tempo em que se comete. Não foste tu que me tentaste, nem podias fazê-lo, nem me ludibriaste, nem fui presa tua. Mas fui eu que me destruí, e destruído, continuarei a ser eu. Para longe, amigos malogrados, está sobre mim a mão da morte, não a vossa. Fecha aspas. Na Alemanha, Goethe, que estava para incluir uma personalidade byroniana na segunda parte de Fausto, julgou o Manfredo, dizendo que, abre aspas, este singular poeta intelectual tomou para si próprio o meu Fausto, usou os princípios propulsores à sua própria maneira, para os seus fins, de modo que nenhum deles permanece o mesmo. E é essencialmente por isso que não consigo admirar bastante o seu gênio. Fecha aspas. Existe um outro Byron, completamente diverso, vivamente satírico e homem de mundo, cuja voz em Beppo, The Vision of Judgment e, principalmente no maravilhoso Dom Juan,
foi um modelo para o Eugênio Onegin, de Pushkin, e constitui hoje o grande prazer dos leitores de Byron. Mas, para o século XIX, foram a melancolia e a culpabilidade byronianas aquilo que mais atraiu os leitores jovens de 2 continentes e que havia de florescer misteriosamente em Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire. Entretanto, outros poetas encontraram outras imagens e tons, e, por vezes, outros temas. Entre os primeiros românticos, Samuel Taylor Coleridge deu-nos o maravilhoso Fruidor de Desejos, Kubla Khan, o ominoso fragmento de fábula Christabel e as míticas aventuras de The Rime of the Ancient Mariner. Qualquer dos 3 poemas nos transporta a lugares românticos distantes no tempo e no espaço, não constituindo, no entanto, literatura de evasão. Na verdade, tanto Christabel como The Ancient Mariner tratam de pecado e culpa, nomeadamente na caça ao albatroz do Mariner e nas suas tentativas finais para expiar essa ofensa, e os ambientes frios e isolados são tão emblemáticos como os da comédia de Dante. Mas o culpado Mariner não tem nada de arrogância e de ambição dos pecadores de Dante ou de Fausto. As personagens de Coleridge são apenas vítimas miseráveis colhidas na armadilha de suas consciências, como o próprio Coleridge foi apanhado por uma vida familiar infeliz e uma infância na escola repassada de medo e angústia. Como Byron, Coleridge possuía na sua personalidade poética outra face, uma voz wordsworthiana suavemente pensativa, que se ouvia especialmente nas calmas meditações de This lime tree bore my prison, and Frost at Midnight. Nesses poemas, mostra-nos a capacidade imaginativa para usar a natureza como linguagem dos sentidos, vendo objetos naturais como imagens potenciais que, abre aspas, o indolente espírito dá-se a conhecer, valendo-se dos seus ardis, procurando por todo lado um eco ou um espelho para se revelar. Fecha aspas. Coleridge deixou-nos muitos poemas valiosos, mas era um poeta só a meio tempo. O seu amigo William Wordsworth fez da poesia a principal atividade da sua vida. Como Byron, Wordsworth partilhou a atenção do século XIX e, sendo a figura do romantismo que morreu mais tardiamente, foi-lhe possível moldar a interpretação vitoriana da herança romântica. Wordsworth começou a vida como um inútil. Explorava os pais em vez de trabalhar depois da escola. Passou imenso tempo na França revolucionária tomando parte na hostilidade dos liberais contra a Inglaterra e relacionou-se com uma jovem francesa de quem teve uma filha. Só as contingências do radicalismo político o afastaram de França e do seu potencial futuro como expatriado. De regresso à Inglaterra, porém, depressa acalmou. A sua encantadora irmã Dorothy, que passaria a vida com ele, iniciou-o nos prazeres da natureza. E o seu amigo Coleridge ensinou-lhe novas teorias de psicologia e poesia. O resultado foi não só uma série de poemas conhecidos sobre narcisos, cucos e ceifeiros solitários, mas também um grande número de longas e profundas meditações sobre a nossa ligação com o passado e o mundo material. Como Blake, Coleridge, Shelley ou Byron, Wordsworth acreditava que nós somos essencialmente seres físicos. No princípio de sua carreira, exprimiu esse tema em magníficos versos que tanto nos lembram Blake como evocam Milton. Abre aspas. Toda a força e todo o terror, isolados ou em feixe, que algum dia encarnaram em forma pessoal, Jeová, com o trovão e o coro em grita dos anjos e os tronos do empírio, por eles passo sem pestanejar. Nem o caos, nem o pico mais caliginoso do fulminado erebo, ou seja lá o que seja de mais cego abismo, cavado à força dos sonhos, pode gerar o temor e o assombro, que muitas vezes cai sobre nós quando escrutinamos os nossos espíritos, ou seja, o espírito do homem. É essa
a minha obsessão e a vera região do meu encanto. Fecha aspas. A relação entre o temível espírito do homem e o mundo exterior era um problema constante para Wordsworth. Na sua esperançosa juventude e na sua velhice convencional, pensava que a natureza era uma fonte de sabedoria e conforto. Entre esses dois períodos, e enquanto escrevia as suas mais belas poesias, sentia-se profundamente perturbado pela disparidade entre a vitalidade cíclica da natureza e a irrefreável derrocada do homem, dos tempos áureos da infância até a velhice e a morte. O afogamento do seu irmão predileto, John, num naufrágio, deu ao poeta uma razão especial para repudiar amargamente a sua antiga convicção de que a natureza nunca atraiçoa o coração que a ama. E na maravilhosa passagem que termina sua autobiografia espiritual, o Prelude, Wordsworth dirige-se a Coleridge em termos quase blakeanos na sua recusa do mundo natural, por causa de todas as suas belezas. Abre aspas. Aquilo que nós amamos, outros hão de amar. Como? A nós pertence ensiná-los. Digamos-lhes que o espírito do homem é 1000 vezes mais belo do que a terra onde ele mora, mais belo que a forma bela das coisas. Na verdade, a tudo sobrepaira em beleza, porque é de feitura mais excelsa e mais divina. Fecha aspas. A maioria das primeiras obras de Blake já tinha sido publicada quando nasceu o último e um dos melhores poetas da época. John Keats, filho de um próspero alquilador, perdeu os pais muito cedo. Foi despojado de grande parte de sua herança. Estudou para médico e dedicou-se depois a escrever poesia até a morte prematura por tuberculose, que já anteriormente lhe vitimara a mãe e um irmão. A sua carreira poética durou menos de 4 anos, nos quais escreveu poemas fascinantes, se tornou um dos melhores artistas da história da poesia e aprendeu à sua custa a maioria das principais concepções da sua época. Como demonstram as suas maravilhosas cartas, Keats era um jovem muito inteligente, vivo, espirituoso e agradável, eminentemente disposto a gozar o mundo. A sua poesia exprime e explora esse prazer. Partindo do princípio, como tinham feito os outros românticos, de que os sentidos, as emoções e a imaginação, mais do que a fria razão, são os recursos adequados, e a beleza a sua finalidade, a poesia de Keats mergulha no mundo da experiência intensa. Utilizando todo o artifício que o verso pode empregar, Keats evoca o crescendo da intensidade imaginativa e sensual até um clímax em que a vida parece justificada. Se a sua poesia constitui uma bela expressão desse prazer, é, no entanto, também uma crítica a ele. No final de sua curta carreira, nas magníficas Ode à Psique, Ode a Nightingale, Ode a uma urna grega e Sobre melancolia, Keats evocou essa perseguição do prazer imaginativo e mostrou-nos as suas limitações, a sua brevidade e, finalmente, a sua insuficiência. Diz-nos a Ode a uma urna grega, abre aspas, a beleza é verdade, a verdade beleza. Isso é tudo o que sabeis sobre a terra e tudo o que precisais saber. Fecha aspas. Mas está equivocado, embora exprima uma teoria em que Keats acreditara. Existem verdades para além da beleza, sabe-o agora, e beleza para além do nosso desejo. O Fausto de Goethe tinha razão ao afirmar que este mundo, por si só, não podia satisfazer-nos. Keats foi mais além e mostrou-nos que mesmo o desejo intenso não é suficiente. Não teve tempo para ir muito além disso. Desiludido no seu amor por Fanny Brawley e nas esperanças que depositara na sua poesia, gravemente doente e quase arruinado,
fez-se a vela para Roma e para uma morte dolorosamente lenta. Antes disso, porém, escreveu um dos seus mais belos poemas, essa tranquila e serena aceitação da morte. Tuorum. Ao outono. Abre aspas. Estação das brumas e dos bons frutos sazonados, secreta amiga do sol que tudo amadurece. Alias-te com ele para carregar de fruto abençoado as vinhas enramadas em torno dos beirais, e fazes que se verguem ao peso das maçãs árvores de musgoso tronco, e levas o açúcar ao âmago de toda a fruta. A abóbora entumece e as avelãs alouram nas avelaneiras com amêndoa doce lá dentro, e entreabres ainda mais as últimas flores para as abelhas sugarem até as convencer que os dias quentes hão de sempre durar, porque o verão fez estourar seus favos atulhados. Quem te não viu muita vez no meio de tua abundância? Às vezes, quem te procurou lá por longe vai encontrar-te sentada e descuidosa no chão de um celeiro, com os cabelos ao vento, que é uma brisa suave com aroma de mosto. Ou dá contigo adormecida num sulco a meio ceifar, entorpecida pelo cheiro das papoilas, enquanto a tua foice poupa a folha próxima e todas as suas flores entrelaçadas. Outra vez ainda, como quem vem da horta de cestinha à cabeça, firme e erguida, vem te galgar por cima de um riacho, ou junto de um lagar a ver com olhos calmos caírem as últimas gotas do mosto horas a fio. Onde estão as canções da primavera? Ai, onde estão elas? Não penses nisso. Pensa antes na tua música. Quando as nuvens avermelham o dia que morre docemente e tocam nos restolhos com sua rósea labareda, é hora de escutarmos, como entre os salgueiros de um rio, num coro triste os pequenos insetos erguem seu lamento, que umas vezes sobe, outras vezes se apaga conforme o leve vento se anima ou esmorece. E os gordos cordeirinhos fazem ouvir o seu balido das colinas em torno. E os grilos cantam nos valados. E agora mesmo, com doce trêmulo, o pinta-roxo assobia ali de dentro de um quintalinho. E as andorinhas em bando chilreiam pelo céu.